Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. O Business Talk de hoje é com Otávio Leite, um especialista em turismo com doutorado na área, além de uma vasta experiência no setor público e na iniciativa privada. Ao longo de 3 décadas, ele atuou como vereador, deputado estadual e federal, foi vice-prefeito do Rio de Janeiro, secretário de turismo, acumulando um profundo conhecimento sobre as dinâmicas do setor e suas potencialidades econômicas. Atualmente, Otávio Leite é consultor da presidência da FEComércio do Rio de Janeiro, contribuindo com a sua expertise para o desenvolvimento sustentável do turismo e do comércio no Estado. Sua trajetória reflete um compromisso contínuo com a promoção do turismo como vetor de crescimento econômico e social. Otávio, eu gostaria de começar perguntando um pouco sobre essa sua trajetória, que você conte, compartilhe com a gente um pouquinho dessa sua trajetória de sucesso e muito focado no turismo. Antes, porém, quero agradecer imensamente a oportunidade de estar com você, Andréa, e falar com todo esse grupo formidável que compõe essa família LIDE, né? É uma vanguarda no Brasil, à frente do nosso João Dória, e dizer que, de fato, enfim, lá se vai um tempo na história, né? A estrada continua. Eu gosto muito da expressão "e lá nave vá". Mas eu, desde garoto, já vivia o ambiente político. Eu sou sergipano, fui criado com meu avô no Rio de Janeiro, que foi senador da República. Então, desde garoto já tinha aquela ambiência, mas aí veio todo o processo de abertura política. Eu, já militante estudantil, e me engajei em movimento estudantil, centro acadêmico, partidário, e depois vinculei-me muito ao ex-prefeito Marcelo Alencar, que foi um grande prefeito do Rio de Janeiro, governador do estado, e virei coordenador das regiões administrativas, secretário antes dos 30 anos. Sei que em 1992, não sei quem está assistindo aí já era nascido, eu virei vereador. Então fui por 3 vezes vereador, deputado estadual, vice-prefeito da cidade e por 4 vezes deputado federal. Na última, enfim, segui um outro caminho e hoje, como você disse, prossigo contribuindo no Sistema S, que tem, de fato, um conjunto de ações importantes em prol do desenvolvimento econômico. Então, eu sempre tive com bandeiras muito fortes, pautando essa minha caminhada, né? A causa das pessoas com deficiência, o turismo, enfim, a pequena e microempresa, o desenvolvimento econômico e várias outras coisas. E é isso, e vamos tocando. É importante estar sempre vivo e avançando, né? Muito preocupado aí com o país, eu não gostaria dessa polarização, sinto muito a falta de um eixo de centro orgânico, mas, enfim, ele não está presente, mas quem sabe cheguemos lá. E eu acho que o turismo é uma mola propulsora da economia, né? Eu queria saber a sua avaliação sobre o papel do turismo na economia do Brasil e mais especificamente na economia do Rio de Janeiro, né? Quais são as oportunidades, os desafios atuais? Ao nível planetário, por assim dizer, o turismo, segundo organismos internacionais, responde por cerca de 10%, 9, 10% do PIB mundial, 11% dos empregos, toda a cadeia produtiva do turismo. Em termos de Brasil, estamos falando de 8% por aí. Já o Rio de Janeiro avança por conta dessa vocação master que a gente possui, talvez seja uns 14%. Então, tudo que puder promover o desenvolvimento do turismo, leia-se, entendendo o turismo como um movimento de um personagem, de um cidadão que sai do seu território, do habitat local, para visitar outro local e lá passa mais de um dia, menos de um ano. Então, esse deslocamento promove uma série de ações econômicas e, por conseguinte, consumos no território visitado que gira toda a economia. O Brasil ainda tem números modestos, no meu entendimento, no turismo receptivo internacional. Enquanto a Argentina recebe 7 milhões de turistas, nós aí estamos 6,7 milhões. Vai crescer, esse ano já há sinais. Mas Portugal, por exemplo, tem 10 milhões de habitantes, recebe 30 milhões de turistas. Então é de uma relevância brutal, porque dinheiros novos são internalizados na economia. Isso promove uma oportunidade ampla para a geração de renda, geração de empregos e por aí vai. E eu não tenho dúvida que, cada vez mais,
esse é um setor que vai ganhar força, ele já é pauta assim mais relevante nas eleições, os candidatos passam a falar um pouco mais aos níveis municipal, estadual e até federal. Enfim, a bandeira do turismo, que é uma bandeira, a meu juízo, também suprapartidária, está acima de entendimentos de A, B ou C. O que importa é a gente trazer pessoas para aqui chegarem, consumirem, comprarem e, no âmbito nosso, ter o movimento circular, né? O brasileiro visitar o Brasil. Só para fechar o seguinte, eu cheguei à conclusão que o Rio tem um patrimônio imaterial que eu diria que é uma coisa formidável, que é resumível na seguinte expressão: o Rio é objeto do desejo do consumo de qualquer brasileiro, hein? Eu aprendi isso vivenciando muito Brasília. E, ao nível internacional, é a face mais explícita do Brasil no exterior, né? Então, nós temos aí muito o que fazer. Isso aí, o Rio é uma das cidades mais lindas do mundo e eu acho que tem exatamente esse trabalho que você faz de divulgação do turismo, é super importante. Nesse seu comentário da como é que a economia circula, né? Como é que leva ao consumo, as compras durante uma viagem, elas influenciam a experiência do turista e na geração de receita para o comércio local? Sem dúvida, e cada vez mais. Estudos indicam que entre 30% a 35% dos gastos totais de uma viagem são efetuados através das compras. Nós fizemos uma pesquisa, eu coordenei uma pesquisa que foi até base para a minha tese de doutoramento no Rio de Janeiro, junto a turistas internacionais que haviam visitado o nosso estado, e identificamos que de cada 100, 60 compraram, certo? Interessante. E 40 não compraram. Muito bem. Isso já internaliza muito recurso. No entanto, quando você cria uma espécie de estímulo, que é a ideia do tax-free, que tem em vários países, que é a possibilidade, quando se compra um determinado produto, o adquirente turista, ele tem um retorno financeiro, que é o valor do imposto que está contido naquele tributo. Então, aplicado nessa pesquisa, a indagação, sim, tudo bem, você comprou, mas se tivesse o tax-free, dentre os que compraram, Andréa, mais da metade, 55%, disseram que comprariam a mais. E dos que nada compraram, 30% passariam a comprar. Significa dizer que essa é uma ferramenta muito importante para fomentar o comércio, né? Fomentar as compras, gerando emprego, mais impostos, uma opção de coisas, né? E esse é um ponto que o Rio de Janeiro está lutando muito para colocar em prática, né? Já conseguimos aprovar no CONFAS, agora já tem uma lei estadual, o governo do estado está cuidando de ultimar a regulamentação e, por conseguinte, abrir um certame licitatório para uma empresa grande, internacional, poder operar esse sistema, que não tem no Brasil e tem em muitos lugares do mundo. Explica um pouco para o nosso ouvinte como é que funcionaria o tax-free. Seriam para pessoas de fora do Rio de Janeiro que viessem para cá, o estrangeiro, basicamente. Exatamente. Então, digamos que o estrangeiro aqui chega e resolve comprar um perfume ou uma roupa por R$1.000 e o imposto seria de R$200. Então, ele tem direito à restituição desses R$200. E a sacada é permitir que essa restituição seja o mais rapidamente efetuada para que esses R$200 ele possa gastar ainda no próprio território. Esse é o grande objetivo. E um dos pontos que eu alimento na tese é exatamente a possibilidade de criarmos uma espécie de tax-free Pix, ou seja, o estrangeiro aqui chega, faz a sua conta em Pix na hora e vai comprar um sapato, alguma coisa, o que for, produto, né? Ainda não é o serviço, mas o produto, mercadoria, que enfim, faz parte fundamentalmente do volume econômico, mas ele poder receber imediatamente o refund, que se diz, né? A restituição, e gastar mais no território e em várias outras coisas. Isso alimenta a economia. Vou dizer por quê. Tem um dado macro fundamental. Nós, brasileiros, deixamos no exterior, em gastos anuais, cerca de 14,8 bi
de dólares. De dólares. De dólares. Uau. Enfim, e os estrangeiros que aqui chegam, esses 6 milhões e 700, gastam cerca de 7.300. Então nós temos um déficit de cerca de 7 bi e 500. Está se falando muito agora, aliás, um dado que ninguém está mencionando nessa confusão do Trump, das tarifas, etc., que o Brasil tem uma balança comercial com os Estados Unidos um pouco superavitária para os Estados Unidos. Mas é preciso acrescer nessa balança esse 7, que na parte dos Estados Unidos é um número um pouco menor. Mas também os brasileiros são 1.800.000 que vão aos Estados Unidos, ao passo que vem apenas 700.000 americanos para o Brasil. Não sei que rolo vai dar disso aí, mas é importante trazer, sejam americanos, europeus, o que for, venham para o Brasil. E qual é a experiência internacional que o Brasil está se espelhando para trazer o tax-free para cá? A comunidade europeia já pratica o tax-free há muitos anos, né? Mas Portugal é um belo exemplo porque é um sistema já consolidado, que funciona muito bem. O Uruguai tem tax-free, a Argentina tem tax-free. O Chile, eu tive recentemente com a ministra do Turismo do Chile, estão no Senado Federal aprovando brevemente uma lei instituindo o tax-free. Então, é um instrumento de fortalecimento do turismo. E como você bem salientou, esse componente gastos na viagem, especificamente o quesito compras, quanto mais ele acontecer, melhor para o território. Sem dúvida, né? Sem dúvida. De que maneira a inovação tecnológica, como os aplicativos do pagamento, plataforma digital, podem transformar essa experiência do turista? Então, quer dizer, você vai usar facilitando também os métodos de pagamento, né? É verdade, porque do ponto de vista mais clássico, essa operação de restituição do valor passava por um percurso burocrático, papel para lá, nota fiscal para cá, preencher formulário. Então, o mundo digital que vivemos, ele já se presta, justamente com as suas possibilidades, a facilitar, encurtar, estabelecer atalhos. E essa ideia do tax-free quase que instantâneo, isso seria assim, um belo caminho para poder ensejar o estímulo ao consumo. O que interessa é isso, é o estímulo ao consumo e, ao mesmo tempo, promover novos consumos com aquele valor restituído. Quanto mais fácil, melhor, porque às vezes a experiência no exterior é meio chata, né? Às vezes você está com pressa, está no aeroporto, aí você tem que apresentar mercadoria, aí você tem que preencher o formulário. Hoje a própria Europa já está facilitando, criando postos avançados, né? Em alguns países você pode evitar esse estresse do aeroporto, né? Enfim. E esse fator, essa circunstância que você aponta, André, responde por 20% do tax-free todo que faria jus aos turistas. Ou seja, 20% das pessoas não vão buscar o tax-free, embora tenham o direito ao tax-free, compreende? Por isso, chegou no aeroporto atrasado, correria, aquela atmosfera do aeroporto, muitas vezes, e a burocracia, mas Portugal, como eu disse, é um exemplo muito interessante porque eles instituíram o e-tax-free, né? Tudo online. Tudo online. Tudo online. Interessante isso. Muito. Agora, que outras ações políticas, assim, públicas, poderiam ser implementadas para fortalecer o turismo, né? Aumentando... porque o turismo vai contribuir para o desenvolvimento econômico, né? Então, o que mais, nessa sua trajetória pública, você percebe como fundamental para implementar? Pois o Rio, como eu sublinhei, tem essa vocação primária, né? Atrair turistas brasileiros e estrangeiros e por aí vai. Os grandes eventos que estão muito em pauta, como vetores de atratividade muito poderosos, etc., já são uma realidade, já tem todo um conjunto de atividades previstas, independente do Carnaval, do Réveillon, os grandes shows, etc., congressos importantíssimos, um Web Summit da vida, coisas assim. Mas eu diria que tem um espaço para ser trabalhado aí com mais ênfase para os pequenos eventos, seminários, congressos, feiras, exposições, fóruns pequenos, em épocas mais sazonais, ou seja, entre abril e junho, a taxa de ocupação dos hotéis, assim como agosto e outubro, não é a taxa do verão, não é a alta temporada. Como é que a gente preenche isso?
atraindo mais eventos. O evento, aquele que aqui vem, em geral, gasta mais. E, no entanto, é preciso ter promoção continuada, né? Eu gostaria muito que houvesse, assim, uma integração plena entre a esfera federal, a esfera estadual e municipal em torno de projetos comuns de promoção do Rio de Janeiro. No entanto, um tem uma marca, o outro tem uma marca, o outro vai para lá, eles conversam ali, acolá, mas penso que poderia ser muito mais eficaz esse esforço concentrado, né? Seria muito mais forte, né? Acho que trabalharia o Rio de Janeiro como um todo. Sem dúvida. Então, eventos, usar essa possibilidade de um trabalho que o Convention Bureau do Rio de Janeiro faz, mas cada vez estimulado vai produzir mais resultados. Eu sou a favor que venham mais hotéis para o Rio de Janeiro, porque quanto mais hotéis você tem ali agentes econômicos correndo atrás de clientes. Então, ajuda também a trazer. O interior do estado do Rio de Janeiro tem coisas maravilhosas também. O Rio tem, de fato, essa característica muito própria, né, de ter mar, montanha, coisas assim, as mais variadas, oportunidades, enfim. Eu acho que é a divulgação do Rio de Janeiro, divulgar mais o Rio de Janeiro, e aí eu fecho dizendo o seguinte, nada disso também funciona, na perspectiva internacional, sem ampliar os fluxos aéreos, né? Nós temos que ter mais empresas aéreas aqui. Sem dúvida, isso é uma coisa que eu acho que atrapalha muito, né? Se não pararem mais voos, né? Não fizerem pelo menos minimamente, para você ter de redistribuir pelo Brasil, o Rio tem que voltar a ser a principal porta de entrada, né? Isso, o Rio melhorou, sem dúvida, né? No ano de 24, no ano de 23, 1.200.000 estrangeiros pousaram no Galeão. 24 foram 1.500.000. Houve O número é expressivo, número mas expressivo. Comparativamente não é tão expressivo Não, assim, a gente né? pode ir muito além. Pode né? melhorar Podemos muito além. Então, como é que resolve isso? Não é fácil, porque uma empresa aérea, ela se planeja um ano e meio antes de implantar uma nova rota. No Brasil, nós temos 3 empresas aéreas, no fundo. E cabem mais empresas aéreas. Então, quanto mais concorrência, mais assentos, mais disponibilidade, menor o preço. E os preços domésticos, nos voos domésticos, estão exorbitantes, por ausência de concorrência. Então, como é que resolve? Bom, a lei brasileira já permite qualquer empresa internacional, porque a gente sabe disso, nós votamos uma ocasião no Congresso, que uma empresa de capital internacional, 100% capital internacional, possa aqui se estabelecer e também disputar mercado interno, fazer Rio-Brasília, fazer Rio-São Paulo e por aí vai, né? Agora mesmo, por conta da Voipes que quebrou, Congonhas, que são os slots, né, o direito de pouso mais cobiçados, ela dispunha de 21. Em geral, o que a autoridade ANAC faz? Vamos dividir isso aqui. Fica um terço para cá, um terço para lá, um terço para lá, das 3 empresas. Eu faria diferente. Eu faria uma licitação ou chamaria interessados, uma asta pública, que empresas internacionais querem vir para o Brasil. Já tem esses lotes aqui. Ou seja, é preciso ter mais oferta de assentos internacionais e oferta de assentos domésticos. Que também vai melhorar o custo, né? Porque quando a demanda está maior que a oferta, o preço da passagem aérea também ficou muito mais alto, né? É exatamente isso. Quanto mais oferta, melhora para o consumidor nos preços das passagens, né? Agora, isso não é fácil, precisa o governo brasileiro unificar, procurar nas relações internacionais, enfim, trazer todos os CEOs. Agora mesmo o Rio de Janeiro captou um evento muito importante que congrega a participação das grandes empresas internacionais, companhias aéreas, né, que vai ser em 26. Quem sabe ali pode ser uma grande oportunidade de a gente atrair alguma empresa aérea mais. Porque não adianta dizer o seguinte, vamos melhorar o número de turistas internacionais. Se não tiver voo, vai continuar como está. Por conta dos voos oferecidos hoje. Temos que ter novos voos para novas pessoas aqui desembarcarem. E também por questão da hotelaria, né? Muitos hotéis também ficaram aqui no Rio de Janeiro subutilizados, né? Os que foram feitos para a época da Olimpíada. Tem como solucionar isso? Eu acho que o mercado vai dando jeito.
de alguma maneira, né? O Airbnb é uma realidade. É preciso, a meu juízo, disciplinar de alguma forma, né? Mas é uma realidade em qualquer canto do mundo, por aí vai. Por outro lado, a gente tem notícias de alguns movimentos. Recentemente, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, ele editou um decreto desapropriando um hotel que não estava funcionando já há mais de 10 anos, ali em Ipanema. Ali é impossível aquele hotel dar errado. Então a ideia é que, ao desapropriar, ele coloque concomitantemente, automaticamente, em leilão para o mercado da hotelaria comprar e botar aquilo para girar. Ponta de desavença entre os sócios, etc. Mas ali seria barbada dar Não, ali certo. é um ponto excepcional, né? Quer dizer, você está no coração de Ipanema, onde tem o turista, pertíssimo da praia, Sem dúvida. proximidade da lagoa, enfim. É um ponto interessante. Eu acho que essa ideia da prefeitura de revitalizar imóveis que estão perdidos por aí é Uhum. sensacional, né? Sem Então, a gente dúvida. espera, e todos esses planejamentos, eles são a longo prazo, né? É, Enfim. porque não se renova um prédio de uma hora para outra. Agora mesmo eu estou cuidando, uma missão na FEComércio, que o presidente Queiroz me incumbiu, de implantar um hotel-escola no Rio de Janeiro, que vai ser ali do lado da Candelária, num prédio que havia do Senac e está necessitando um retrofit muito grande. É uma obra que não é uma obra rápida, vai demorar 1 ano e meio a obra, mas ali tem a finalidade de servir como uma espécie de usina, né, Treinamento, né? de Porque a treinamento. qualificação, outro ponto que eu acho que é muito importante no turismo é a qualificação de pessoal, né? Quer dizer, pessoal que vai atender, né? Porque um bom atendimento, ele acolhe o turista, faz com que o turista volte, né? E saia daqui falando super bem, né? E é muito relevante você estar dizendo, porque é um aspecto delicado. O bom atendimento, ele pode gerar um fator de atratividade maior, né? Essa pessoa, quando volta ao seu estado, ao seu país, tendo a memória positiva de que foi bem acolhido e por aí vai, a hospitalidade em bom nível, É, ele reproduzirá isso. Agora, aquele que foi mal atendido vai reproduzir, e o efeito de propagação de uma mensagem negativa junto aos amigos, conhecidos e por aí vai, é muito perverso. Então, é indispensável que quem trabalha em hotelaria ou trabalha em turismo, o pressuposto eu costumo dizer, não pode sem sorrisos. Tem que ter permanentemente sorriso. isso aí. Qual é a sua mensagem para profissionais, empreendedores? É uma dica. Quem quer. Bom, eu adoro o setor de turismo, quero trabalhar nesse segmento. Que orientação poderia dar com toda essa sua experiência? Olha, é um campo que tende a crescer. No entanto, cada vez mais a qualificação do serviço se faz necessária, é disputa. Você tem os chamados receptivos, né, que organizam os passeios, pacotes, etc. Eles lutam muito para fazer um trabalho que lhes dê resultados, não é fácil. Eu, por outro lado, eu acho que, indiscutivelmente, é um terreno muito fértil para quem quer prosperar, certo? Há muito o que fazer ainda no turismo, mas quem quer empreender tem ali um espaço. O que precisa é ter mais apoio de financiamentos, mais facilitações, mais qualificação, para que a gente tenha uma elevação na qualidade do serviço. Então, a mensagem é uma mensagem positiva, mas com a ressalva de que, aliás, para tudo hoje em dia, né? Quem não se qualificar vai ficar no bonde da história lá atrás. Porque hoje o mercado se atualizou, né? Quer dizer, a gente tem uma época que as agências de viagem eram fundamentais, hoje as pessoas vão muito direto para as redes sociais, para os aplicativos e montam suas próprias viagens. Então, com certeza a pessoa tem que estar dominando tecnologia. Outro dia diziam que, porque os guias de turismo acabaram. Não é bem assim, não. Em primeiro lugar, quando você viaja para um lugar, para algum destino,
e vai visitar algum sítio histórico, algo do gênero, se você estiver com um guia, a sua viagem vai lá para cima, em termos de possibilidade, conhecimento, absorver a sociologia local, a história, por aí vai. Sem E, dúvida, porque ele vai transmitir, por mais que você leia, uma pessoa com total. conhecimento que possa ir te explicando ao vivo, É. né, é insubstituível. Embora você tenha esse mundo digital que ele proporciona também muitas informações, né? A grande questão são as informações que vêm com facilidade. Mas eu não vejo o guia como algo que seja substituível, não. Ele existe para fortalecer a experiência, para deixá-la cada vez em nível mais elevado, a experiência do viajante, né? É, porque a palavra experiência hoje eu acho que é o que comanda, né? O viajante ele não quer só, ele quer uma experiência, ele quer viver aquele lugar, ele quer entender um pouco mais, né? E cada vez mais avançando no viés da sustentabilidade, das É, questões sem dúvida, você ambientais. É o que tocou num ponto super importante. e é o que se intitula, tecnicamente, chamado turismo regenerativo. Pessoas que se deslocam para outros territórios para vivenciarem a cultura, enfim, os espaços físicos, mas, tanto quanto possível, também contribuírem para a localidade cuidar do seu meio ambiente. Eu acho isso tudo muito bacana, porque tem um condão de exercício de cidadania e essa questão de respeito à natureza, de preocupação com o futuro, isso independe se você está na sua cidade, ou em outro estado, ou em outro país, certo? É da humanidade, é um imperativo do nosso tempo, né? Não temos como fugir disso. E acho muito legal cada vez isso crescer. Hoje, na pesquisa que nós fizemos na FEComércio, aponta-se que na decisão de viagem, 63%, quando está por decidir, considera de forma muito relevante, como um peso forte, se o local para onde ele vai respeita ou tem práticas de sustentabilidade, sobretudo os hotéis, por aí vai. Esse fortalecimento da cultura do respeito à natureza, ao planeta e etc., quer dizer, compromisso com as futuras gerações, é uma coisa bacana. E voltando então para o tema do tax-free, quanto tempo para implantar isso? Em que pé nós estamos hoje? Em que situação atual? Já tivemos mais longe. O importante é que já temos uma lei no estado do Rio de Janeiro e o governador determinou ao secretário de Fazenda que edite o decreto que regulamenta para dizer quais são os produtos que são elegíveis ao tax-free, certo? Eu acho que tem que ser praticamente todos os produtos que um turista possa comprar, do mais simples ao mais sofisticado. Importante é ele comprar. E uma vez editado esse decreto, aí tem a publicação de um edital de disputa, de licitação, que é uma licitação que deve ser internacional, inclusive, né? Portanto, como mensurar isso no tempo? Eu espero que até o final de 25 a gente tenha já o exercício prático do tax-free no Rio de Janeiro, dando os primeiros passos. E aí tem aquilo que é o meu sonho, assim como teórico, ou enfim, alguém que está na doutrina do turismo também, e associada ao marketing. Por quê? Se o Brasil tem múltiplas oportunidades de visitas, e tem vários conteúdos turísticos maravilhosos, né? De norte a sul, de leste a oeste. Não tenho dúvida disso. Então, a promoção do Brasil no exterior poderia ser o seguinte: olha, venha para o Brasil, você pode visitar isso, aquilo, ir no Nordeste, no Norte, por aí vai, Pantanal, milhares de opções. Mas não se esqueça, compras no Rio de Janeiro, lá tem tax-free. Bom, aí se a gente conseguir isso, nossa senhora, Vai ser espetacular. vai ser Né? espetacular. Eu acho que é por aí. Que bom. Tem o lançamento do seu livro, né? Fala um pouco sobre isso. Pois é, quis o destino, a certa altura da vida, eu enveredar nessa idade no campo acadêmico. Então, tive o desafio de cursar em Portugal. Portugal são bambas, né, no campo turístico. Aqueles números que eu falei no início... Eles deram uma virada, né, espetacular, e hoje o Espetacular. turismo é fundamental. É né? mola mestra e é muito bacana Portugal, né? É um belo destino a se visitar. E concluí
as matérias, decidi o tema de tese, tive um orientador, me estimulou muito, o professor Carlos Costa, tive o apoio da FEComércio, do presidente Queiroz, para viabilizar a pesquisa, fui para lá, fui para cá. Resultado, como era um tema que eu estava assim, muito diretamente ligado, porque concomitantemente ao desenvolvimento do estudo, eu cuidei de trabalhar os parlamentos, trabalhar a esfera estadual, o Congresso Nacional, conseguimos aprovar na reforma tributária também o tax free, enfim, no fundo, uma convergência de fatores, uma conspiração positiva do destino, diria. E findei defendendo a tese, e a tese é uma tese robusta, né, porque é muito grande, e o meu professor disse o seguinte: olha, Otávio, você tem que fazer algo palatável para o leitor. E esse livro, ele tem essa finalidade de, numa linguagem mais acessível, enfim, saindo um pouco do academicismo, ter uma condição de mostrar o que é o tax free. Mas, na verdade, eu saio de uma perspectiva mais geral, turismo, a economia, o turismo na economia, o que é que ele representa, as compras no turismo e o tax free. E aí analiso muito o caso de Portugal, o caso do Uruguai, fui ao Uruguai, fui a Portugal, estudei esses assuntos lá, e por aí vai. Fizemos essa pesquisa com os turistas, fiz pesquisa qualitativa também, enfim. Aí que nasceu esse livro que vai ser lançado no dia 12 de setembro no Clube de Marimbás. Exatamente, é uma satisfação toda especial. Vai ser a partir das 18 horas. Todos convidados. Maravilha. Muito obrigada, Otávio Leite. Foi ótima a nossa conversa. Acho que a gente falou muito sobre um tema que é extremamente relevante para o nosso estado, que é o turismo, que a gente precisa acreditar nele e fazer com que ele cresça cada vez mais. Eu aqui agradeço imensamente seu gentil convite, transmita ao João Dória meu afetuoso abraço, eu tenho uma admiração muito especial por ele. Eu acho que esse movimento LEAD, eu já tive várias oportunidades aqui e acolá, no exterior, com Dória, enfim, é no fundo um grande contributo ao país, né? Porque abre portas, promove debates e chama os atores mais diversos, enfim, eu acho muito bacana. E parabéns pela sua gestão aqui no Rio de Janeiro, que bota a Casa LEAD muito de pé. Ok, muito obrigada mais uma vez. Se você gostou do nosso Business Talks de hoje com Otávio Leite e quiser ouvir outras histórias, falar sobre temas mais variados da economia do Rio de Janeiro, acesse nossas redes.